Neste episódio, vamos falar sobre design poético e o convidado desta agradável conversa é o Gustavo Greco. Ele é o fundador e diretor de criação da Greco, empresa de design em Belo Horizonte e São Paulo, e está há 17 anos no mercado e em muito pouco tempo se tornou uma das agências mais premiadas do Brasil, como Design Lion no Festival de Cannes, D&AD, o Grand Prix no Red Dot, IFE na Alemanha, o London International Award e muito mais. Gustavo também é professor. Ele é professor do curso de pós-graduação em gestão de marcas da PUC em Minas Gerais e também coordena e assina o curso de pós-graduação em design exponencial do UniBH. Foi presidente da B-Design, que é a Associação Brasileira de Empresas de Design, de 19 a 21, atualmente fazendo parte do conselho. É o diretor-geral do Brasil Design Award, premiação mais cobiçada do Brasil e jurado frequente em premiações mundo afora. Além de todas essas atividades, também é o embaixador do Red Dot Design Award da Alemanha, aqui no Brasil. Gustavo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. O prazer é meu. Tem um currículo e tanto, hein? Pois é. A Greco tem um histórico de criações icônicas. Um belo exemplo é a identidade da Bienal, né, que foi em BH, eu acredito. Sim. Que a tipografia tinha uma história a contar, né? Foi muito bacana o uso da tipografia e os elementos iconográficos, né? O projeto da Bienal Brasileira de Design que a gente fez, acho que em 2013, que foi a Bienal que aconteceu em Belo Horizonte, e exatamente isso que você falou, a gente fez uma marca tipográfica, o tema da Bienal era diversidade, então a gente fez um B feito de 2Ds, sendo que o primeiro D, que compunha esse B, era um D cambiante, né? Então a gente falava dessa diversidade por meio da tipografia. E o projeto da Pampulha, a gente foi convidado também para criar a identidade da marca da Pampulha quando ela foi candidata a Patrimônio da Humanidade, hoje título do espaço, né? E esse conjunto moderno da Pampulha, que ganhou o título de Patrimônio da Humanidade, é composto pela arquitetura do Niemeyer, o paisagismo do Burle Marx e o pedaço da lagoa, né, do espelho d'água que une esses equipamentos. É Então, são dois lindíssimo aquele projetos trabalho. realmente bem legais. Eu considero icônicos. Por esta razão, eu vejo que você e a sua equipe têm um design poético. Foi a forma que eu encontrei de identificar, de traduzir aquilo que eu enxergo da produção criativa da Greco. Por isso o título desse episódio. E aí eu te pergunto, a Greco Design é muito premiada internacionalmente. E o que justifica, quais são os pilares que norteiam este design poético, que se destaca no mundo, e quais disciplinas são fonte de inspiração para isso? Bom, primeiro, adorei o título, né? Obrigado aí é um elogio isso pra gente, porque design não deixa de ser poesia também, né? Eu acho que eu sempre falo que o que me inspira é o problema de design que a gente está debruçado sobre e as disciplinas correlatas àquele problema. Então, o que a gente sempre tenta investigar, claro que a gente tem ali um prazo, né? A gente não se torna especialista em nenhum dos temas que a gente acaba atuando, mas é fundamental essa investigação sobre o problema de design. Então, o que eu sempre gosto de dar uma lida, ouvir podcasts, dar uma pesquisada em filmes correlatos, são dessas disciplinas, e isso é muito legal para a gente falar até de uma característica da nossa profissão, que o design é uma disciplina transversal, né? A gente atravessa esses outros fazeres, esses outros saberes. Então, o que me inspira mesmo, óbvio, né, que além de tudo que nos inspira como bons filmes, bons livros, bons papos como esse, mas em se tratando de projeto, é exatamente o objeto para o qual a gente está trabalhando naquele momento. Agora, por exemplo, a gente vai fazer uma marca de uma indústria de medicamentos com cannabis. E assim, um universo que eu não tinha contato nenhum e que foi fundamental em uma investigação em cima disso, né? Desde a história dessas plantas que são primordiais aí no uso como medicina, até entender esse processo de produção, a visita à fábrica. Então, quer dizer, isso para mim é a maior fonte de inspiração. Eu sempre falo que olhar para dentro me inspira mais do que olhar para fora. Acho que é uma boa resposta
para a gente É, finalizar essa pergunta. o design ele age numa profundidade antropológica, né? Exatamente. Quais são os projetos que mais tocam o teu coração, dos que vocês já realizaram nesses 17 anos, e justificam a escolha de empreender, né? O design e criar a Greco? É uma vasta lista, né? 17 anos, toda vez que falam isso, que vão me apresentar, eu falo, poxa, 17 anos já, né? Passa tão rápido. Acho que tem, assim, acho que poderia categorizá-los. Tem os projetos, obviamente, que nos deram visibilidade, esses que você citou no início, né? Que nos trouxeram premiações internacionais, como foi o caso de uma sinalização pequena de uma clínica ortodôntica que nos rendeu um leão no Festival de Cannes, né? Talvez nosso primeiro grande prêmio, logo num festival tão icônico, tão representativo, que divulga tanto o nosso trabalho. O projeto da Bienal, que também foi no ano seguinte um trabalho que também ganhou o mundo. Mas eu acho que ultimamente eu tenho me tocado muito projetos que têm relação ou com o espaço, né, que a gente vive, ou que trazem mudanças nesse espaço. E com isso eu posso citar o próprio projeto da Pampulha, né, que exatamente imagina fazer um trabalho para um espaço da sua cidade que está ali candidato a Patrimônio da Humanidade, que depois ganha esse título, e a gente ter sido responsável pela criação dessa identidade, quer dizer, o que materializa esse discurso para a banca de jurados que definiriam se ela merecia aquele título ou não. A gente também fez uma sinalização de um espaço cultural que a gente tem, que é uma praça, que é o Circuito Liberdade, que tem ali uma série de equipamentos culturais. Então, assim, esses projetos têm me encantado muito, trazido muito à tona uma coisa que eu tenho pensado nesse lado social, político, cultural da nossa profissão. E, obviamente, um projeto que eu acho que a gente vai falar dele um pouco mais tarde, que é o projeto que a gente faz com a ONG Favela, né, que a gente, ao longo desses últimos anos, desenvolveu alguns projetos de identidade para pessoas que querem empreender nas favelas. Então, esses são alguns que eu cito assim como... Mas tem vários, né? Tem editoriais que eu amo, cada vez a gente tem feito menos, né, numa era tão digital, mas a gente tem um projeto para uma gráfica aqui de Minas, que é a Palíndromo também, que foi uma espécie de um portfólio, mas que a gente acabou criando um objeto anual, no qual a gente apresentava todas essas especialidades, materiais e acabamentos dessa gráfica, mas com conteúdo. A gente foi um exercício assim gigante de design, porque tem uma aproximação também muito grande do processo de criação com o processo de produção, né, que remonta aí até um pouco ao início da nossa profissão, se a gente considerar lá os primeiros type designers como criadores e eles mesmos executores dos seus tipos móveis, né? Então, acho que esse foi um exercício muito legal para a gente também, nesses anos, trabalhar um pouco essas experimentações do design. Eu sempre falo que o trabalho que eu estou mais apaixonado é o que eu estou fazendo agora, sabe? Porque o dia que eu deixar de sentir isso, é hora de parar. Voltando para o tema do prêmio, esse projeto para a clínica de ortodontia foi uma sinalização que vocês tiveram a inspiração nos aparelhos dentários, né? Foi isso? Isso, foi exatamente um projeto pequeno, né? Uma clínica de 4 salas, né? E a gente fez exatamente, que é uma característica, acho, da Greco também, desse uso do material, né? Como que a gente materializa também nas escolhas do que vai ser feito, né? A própria execução do projeto. É uma coisa que a gente já começa a pensar desde o início, não é aquele pós, né? A gente não pensa na produção depois da ideia planejada, é muito misturado isso, uma característica nossa. E a gente fez, então, uma sinalização com ampliação de brackets e borrachas, em escalas maiores, que a gente criou ali uma família de pictogramas e numerais pautada nesses elementos, né, fundamentais ali da construção de um aparelho fixo. Sim. Talvez pequeno em orçamento, mas grande em expressão, né? Foi um projeto lindo. Total. Eu acho que eu estava em Cannes naquele ano. Acho que sim, Acho que sim. Acho que talvez tenha sido mesmo. Qual é que foi o ano da premiação que vocês ganharam, o Leão? Foi 2012. Tá. A gente ganhou 2012 e 13, mas esse ano foi 2012. Ah, perfeito. Ótimo. Já que tu tocaste no tema da ONG Favela, a Greco participou desse belo projeto como voluntária, pro bono, para essa aceleradora, vamos chamar assim, com foco em inovação e empreendedorismo.
numa comunidade de Belo Horizonte. O nome é Fa.vela, né? Favela tem um ponto de Isso. BH. Quais foram as motivações para aderir a este projeto e quais resultados sociais o projeto gerou? E aproveitando ainda, qual é que é o legado você e seu time trazem dessa iniciativa? Muito legal. É uma mudança bem radical assim na minha maneira de pensar design. A história, eu dei uma palestra, nem lembro onde, mas o João de Souza, que é o fundador do Favela, estava me assistindo e eu lembro que alguém me perguntou se era o acesso a pessoas que têm uma certa representatividade no design era impossível. E eu falei que se as pessoas são legais, pelo menos 5 minutos elas dão para qualquer pessoa, né? Acho que qualquer pessoa que tem, inclusive, uma inteligência e de saber que em conversas de 5 minutos grandes coisas podem acontecer, elas dariam esse espaço. Bom, foi uma resposta que eu dei ali na hora, sem pensar muito, e o João me mandou um e-mail no dia seguinte perguntando se aquilo era conversa de palco ou se ele teria 5 minutos comigo. Achei o e-mail sensacional e, lógico, marquei a reunião. Nessa reunião, ele me apresentou o projeto sensacional que eles desenvolvem, uma aceleradora de base favelada, a primeira do Brasil. Eles desenvolvem pessoas que querem empreender em favelas, um número bem interessante. Das pessoas que moram em favelas e querem empreender, 40% dessas pessoas querem empreender nas próprias favelas. Então, eles fazem uma série de ações e atividades de fomento e desenvolvimento desses empreendedores, capacitação administrativa, financeira, de marketing. E essa conversa com ele, a gente marcou uma conversa na Greco e, a princípio, era para eu dar uma palestra para eles, simplesmente. Falei, lógico, né? Uma palestra combinado. E aí ele, contando um pouco mais da história, falou do processo de aceleração, falou como que eles faziam as escolhas e que os que tinham mais desempenho ganhavam alguns prêmios, e ele perguntou para mim se a gente faria a marca desse cara ou dessa mulher, né, que se desenvolvesse mais naquele ano de presente, né, pro bono. E eu já estava ali completamente envolvido com aquela história. Eu perguntei quantas marcas são ao todo, independente de quem ganha ou não, quantos são os acelerados dessa edição. E ele falou 30. E eu, num ímpeto ali de envolvimento, falei, a gente vai fazer todas, né? Nossa, naquele momento eu de não uma fazia marca para ideia 30. Como que a gente colocaria isso na pauta da Greco, 30 marcas pro bono, né, num processo que tinha que ser ao mesmo tempo. E aí a gente montou um super time, né? A gente começou a angariar ali apaixonados pela causa e montamos um time de designers além dos nossos, né, que toparam participar do projeto. A gente distribuiu, obviamente, essas marcas, eu fiquei na coordenação do todo e a gente entregou as 30 marcas e desde então a gente continua nesse processo. Acho que agora já devem ser umas 110, não sei o número ao certo, mas que a gente já desenvolveu para essas pessoas. A pergunta, ela tem dois caminhos. De resultados para o projeto, é muito interessante como que realmente as pessoas entendem que as empresas delas nascem quando elas veem aquela marca viva, materializada, né? E aí, obviamente, uma ótima definição de identidade, que é aquilo que materializa o discurso, né? Uma identidade visual, verbal, sonora, o que quer que seja, é aquilo que materializa o motivo da existência daquela marca, a proposição da existência daquela pessoa no mercado, né? E a gente, então, tem isso muito claro com relatos das pessoas que realmente falam, poxa, agora eu realmente tenho a minha empresa, agora eu realmente tenho a minha escola, meu salão de beleza, até cultura hidropônica, né? A gente tem nesses projetos, e isso é muito legal. E, por outro lado, mexeu muito comigo esse projeto no sentido de tentar entender, né, o papel social e político do design. Assim, se a gente parte do princípio que a gente faz trabalhos para pessoas, somos pessoas fazendo trabalhos para pessoas, e que a gente é impactado por um repertório, um entorno social e político, o design nunca é neutro, né? Para toda escolha de design existe ali algo a dizer. E que aquilo pudesse ser feito na mudança de um entorno mesmo que pequeno. Eu acho que se todo mundo mudasse um pouquinho que a gente tem em volta, o todo mudaria com mais agilidade, mais facilidade. Então,
para mim foi super importante, impactante, me fez me sentir alienado por muitas vezes, né? Como que eu vivia ali só a minha rua, né? E não entendia que tem um morro ali do lado, geograficamente falando mesmo, e que isso me fez subir o morro literalmente e entender que a gente pode, na medida do possível, pode e deve, né, fazer ali atividades que diminuam essas diferenças e nos responsabilizar, principalmente ocupando lugares de poder, de destaque, de influência, como que a gente pode fazer com que isso mude. Acho que mudança é a palavra que caracteriza esse projeto para mim, interno e externo. É um exercício lindo de empatia, né? Que ajudando o próximo e com uma causa que é muito legal, porque o João pensou a ONG, o Favela, como uma forma de estimular as pessoas a evoluírem na sua vida, né? Profissionalmente, empresarialmente e tudo mais. Porque me parece que ele tem formação superior, né? Em marketing. Sim, Mas muitas pessoas na comunidade não têm, né? Então ele viu como importante o conhecimento para que as pessoas então pudessem, enfim, sair daquele estágio, né, de sobrevivência que eles chamam de corre, né? exato, é muito legal. Inclusive, tem um TEDx dele e um meu sobre o projeto. O dele mais geral, porque ele fala do projeto como um todo, a gente é só parte, uma pequena parte desse processo, e é muito legal ver esses pontos de vista, assim, bem interessante. Vou te dar um exemplo. Vários anos atrás eu estive em Seul, Coreia do Sul, numa missão do Sistema Moda Brasil. Então, das associações do Sistema Moda, eu fui fundador da ABEST, Associação Brasileira dos Estilistas, e nós visitamos o Instituto de Design de Seul. E eles estavam fazendo um projeto, foi isso que eles nos apresentaram como um case daquele momento, que era o design para diminuir a criminalidade em determinadas zonas da cidade. E o design foi baseado em alguns elementos, assim, um deles foi sinalização, outro deles foi engajamento, outro deles foi iluminação. Então, como é que funcionou? Aumentar a iluminação em zonas onde existiam algumas ocorrências. Primeiro ponto. Depois, a sinalização ela estava associada ao engajamento, porque em cada quadra daquele bairro tinha uma pessoa, um morador eleito, escolhido e voluntário, que servia como ponto de contato para qualquer ocorrência, seja hospital, polícia, bombeiro, para todas as pessoas daquela rua. E a sinalização levava até a casa dessa pessoa. Então, existia alguém sempre disposto, disponível a fazer o contato necessário para buscar a ajuda que precisasse. Então, a soma desses fatores todos repercutiram numa redução que para eles já não era muito, né? Se comparar com o do Brasil. Mas, enfim, reduziu, me parece que 40% a incidência de casos, não só de criminalidade, mas situações, inclusive acidente de trânsito, coisas do gênero. Muito bacana. Foi o design aplicado a, neste caso, diminuição da criminalidade em zonas específicas. Você falando de Seul, a gente teve até agora, recentemente no ano passado, a gente foi selecionado por um prêmio novo deles, chama Human Design Center Award, Human Design Center Award. A gente foi selecionado entre as 10 iniciativas do mundo no design gerando impacto no entorno com esse projeto do Favela no ano passado. Que Agora, bacana. acho que ano retrasado. Não, ano passado, exatamente. Essa pandemia misturou os anos todos, né? Os Sim, 3 sim. últimos anos para mim são um só. Quando nós visitamos essa missão, executamos essa missão lá em Seul, eles estavam ainda em construção o grande centro de design que é o Dongdaemun Plaza Design. É um projeto de $1 bilhão. O design foi da Zaha Hadid. Eles esperavam, com este investimento, que o crescimento do PIB da Coreia do Sul fosse de 2%, exclusivamente como efeito do investimento nesse Dongdaemun Plaza Design. Hoje já está inaugurado, então dá para ver na internet. Nós visitamos inclusive a obra, ainda em construção, e a Zaha Hadid na época ainda estava viva. Eu tenho uma origem da indústria, depois o marketing foi a área que mais me atraiu, e depois o design entrou na minha vida já por muitos anos, e eu digo que eu transito entre esses dois ambientes, né, da gestão e do design ao mesmo tempo. E aí vem a pergunta,
qual é o maior desafio em ser ao mesmo tempo designer e gestor? E ainda, o que até hoje te traz algum desconforto e o maior prazer nessa agenda multidisciplinar? É misturado, né? A dor e a delícia são misturadas. É, Desconfortos diários, né? Eu falo que não tem um momento, pelo menos comigo ainda não houve aquele momento de que agora está tudo certo, né? Tudo do jeito que... Primeiro porque eu sou um inconformado, né? Acho que inconformados sempre querem melhorar em busca do novo, de não ficar no mesmo lugar. Então isso já dá uma angústia o bastante para não ter que falar de outras. Mas empreender é um ato angustiante, né? A gente tem uma série de questões, principalmente pessoais, eu digo no sentido das pessoas com as quais a gente lida. Gerir pessoas é uma coisa muito complexa. As relações, acho que, para quem faz análise há muito tempo como eu, sabe que são o grande ponto aí da existência, né? Como que você lida com você mesmo e como que você faz disso uma relação com o outro, né? Então, esse para mim é um ponto muito, sempre de muita atenção e tensão às vezes. É exatamente isso que você falou, é dividir o tempo entre a direção de criação, o momento que eu estou ali pensando em ideias com o time e tentando levar o projeto sempre para um lugar melhor do que ele está, e a parte administrativa, que é fundamental para qualquer pessoa que resolve empreender em design, saber que ele não vai passar o dia criando, né? Que grande parte do nosso dia são com questões burocráticas, com questão de relacionamento com os clientes, igual eu falei anteriormente, com a própria equipe, mas saber separar o tempo certo que você vai gastar fazendo o que você realmente gosta, que é, no meu caso, ter ideias e principalmente colocar essas ideias de pé. Acho que essa é a grande característica minha assim, no processo criativo. Na Greco a gente tem uma casa, né, e a gente tem a facilidade física ali da criação ser em um andar diferente da administração. Então, eu falo assim, vou descer, porque a criação é lá embaixo, e aí eu peço para que os assuntos de cima não cheguem lá embaixo. Mas é raramente possível. Na agência, a Greco tem um orquidário, né? Então, um dos prazeres deve chegar e apreciar as orquídeas. Me conta um pouco, parece que tem uma história relacionada às orquídeas. Eu sou apaixonado por orquídeas já há muito tempo e quando a gente foi para essa casa, a gente tinha ali a possibilidade de ter um espaço para elas, né, maior. E tem uma espécie que chama Vanda, né, uma orquídea exuberante de raízes aéreas, tem origem na Indonésia, mas muito difundida aqui no Brasil. As cores são mais intensas, as flores maiores. A gente construiu um vandário na frente da nossa sala de reunião, a sala de vidro, assim, e dá de frente para esse vandário. E quando a gente resolveu fazer um jornal da Greco, a gente tem uma publicação anual nossa, que é uma espécie de portfólio que a gente divulga nossos casos, nossos causos, e o que nos levou até ali, a gente escolhendo o nome, a gente estava fazendo reunião ali de frente para as Vandas, e aí a gente teve a ideia de dar o nome do jornal de O que as Vandas não contam, né? Muito Que bacana. é exatamente o que essas Elas orquídeas escutam que nos tudo, né? observam. Exato. E como são plantas, elas não falam, pelo menos a gente não as escuta. A gente deu esse título para o jornal. E a orquídea acabou virando meio que um elemento acessório da nossa identidade. Assim, a gente usa muito graficamente em peças da Greco, em presentes que a gente manda de aniversário, a gente usa nas estampas, o nosso mascote. Por isso que eu digo que o design da Greco é poético, né? Tu vê que todos os elementos vão se encaixando. Não é com base apenas o resultado de uma entrega, mas eu acho que é a construção mesmo, a raiz da Greco e tua, sobretudo, acho que trazem isto. Tu participaste em vários concursos e festivais de premiação de design no mundo como membro de jurado. Quais os aprendizados que tu teve e que tu tens com essa participação nesses eventos e também
com a tua experiência de ter presidido a B-Design, uma associação que representa o setor no Brasil, né? Bom, falar de premiações para mim é recorrente, né? E eu acredito muito na capacidade de bons prêmios, na elevação de um setor na economia, né? Premiações, elas estabelecem o que a gente poderia considerar padrões de qualidade, se é que isso é possível, isso é um termo bem discutível, mas elas mostram para as pessoas o que de melhor foi feito naquele ano ou naquele biênio. Elas têm também um papel importante na consolidação, compilação disso em documentos, né, livros, catálogos, registros digitais dessa produção nacional ou internacional. E existe a parte que eu acho mais legal, uma discussão muito inteligente, qualificada, do corpo de jurados que é selecionado para aquele ano para escolher que projetos serão ou não premiados. Eu já participei, acho que dos principais festivais, principalmente da Europa. Esse ano mesmo eu faço 3 júris internacionais, fiz o IF no começo do ano, terminei o DNAD na semana passada ou retrasada, e faço o Red Dot no início de julho. E é muito legal assim, ter contato com pessoas do mundo inteiro ali naquela discussão, entender os pontos de vista de culturas diferentes e, principalmente no meu caso, ter um representante da cultura brasileira nessas discussões. A gente sabe que, igual eu falei lá no início, que os projetos eles são embebidos dessas questões culturais, muitas vezes regionais e locais. Então, na discussão, inclusive, de projetos que estão ali sendo analisados sem esse viés cultural e sem esse repertório cultural dos outros jurados, a presença de alguém do nosso país é fundamental para que aquilo seja realmente claro para quem está analisando aquele projeto, né? É importante explicar para aquelas pessoas do que aquilo se trata, né? Da mesma maneira que ter um júri japonês em um projeto que a escolha tipográfica não é a nossa maneira de escrever, né? Então, isso é muito legal, essas discussões são incríveis, a rede de relacionamento que a gente estabelece é sensacional, e é uma coisa que eu achei que eu faria por um tempo. Eu achei que lá, quando eu comecei a ser convidado em 2013, 14, eu teria alguns júris, mas eu tenho sido convidado até então, continuo sendo convidado, já repeti alguns deles várias vezes, e no Brasil também, coordenei o Brasil Design Award durante, acho que 4 anos. A gente teve aí esse susto de ter que transferir um evento que era originalmente presencial para o online, que também foi uma surpresa, porque gerou uma angústia grande, um receio de se isso daria certo ou não. E aí é aquela história do que vem de bom com ruim, né? Porque a gente teve um alcance de milhares de pessoas assistindo ao mesmo tempo a cerimônia, que a gente não teria se ela continuasse sendo presencial. Tanto é que eu acredito, eu realmente não estou participando de discussão nenhuma do BDA esse ano. Eu fiz questão porque esse ano, inclusive, eu quero competir, então não quero participar de nada. Mas na reunião que a gente teve de passagem do bastão, e eu acredito que eles vão seguir com isso, é o fato da gente ter uma cerimônia híbrida, né? Para continuar mantendo o acesso para essas pessoas que não estarão no local fisicamente. Então, eu acho que essas duas formas, né, de apresentar a premiação são relevantes, né? As pessoas que puderem estar presentes vão ter outras sensações estando lá, e online se capilariza, né, no mundo inteiro, quer dizer, simultaneamente, é impressionante. E sobre a gestão... Eu tive o prazer de ver o BDA crescendo, né? Assim, a gente começou as primeiras vezes que eu participei em uma sala, um evento bem formal, assim, muito entre os pares, né? E com um trabalho que não foi só meu, que fique claro, a gente tem uma equipe, um time, Lari, Gui e todo mundo, a Lud, que foi minha vice, né? Todos os diretores que passaram por essas gestões. A gente vê esse prêmio realmente, hoje a gente pode falar que é o maior prêmio do Brasil no sentido de relevância, abrangência e popularidade, né? Então, isso foi muito prazeroso, assim. Foi bom entregar ele nesse ponto, sabe? O Brasil Design Award é o prêmio mais cobiçado do design no Brasil.
Essa pergunta é uma pergunta que eu faço dirigida aos pequenos e médios empresários, aproveitando a tua experiência, aproveitando o teu know-how. De que maneira uma pequena e média agência de design dentro do segmento, já que tu presidiste a B-Design, que tem pequenas, médias e grandes agências, e essa pequena e média geralmente com algumas limitações de recursos, de que forma, de que maneira ela pode aspirar alguma premiação do bom design e submeter seus projetos em concursos e prêmios internacionais? Bom, acho que é possível para todo mundo, né? Eu dei um ótimo exemplo aqui na nossa conversa, que o projeto que a gente ganhou um prêmio em Cannes pela primeira vez é um projeto que estaria em qualquer empresa de design de qualquer porte, um trabalho pequeno, de orçamento reduzido, de orçamento de produção não comparável com os outros projetos que são premiados muitas vezes. Então, eu acho que a questão, em se falando de premiação, não é sobre o porte, sim sobre o que você está fazendo, sabe? É sobre que tipo de projeto você está colocando no mundo, qual que é o seu rigor em relação àquilo e o quanto de empenho você coloca naquela solução de design. Porque eu realmente participo desses júris e as inscrições são anônimas, né? Não tem ali... E uma discussão sempre também que acontece é da gente ter ali uma amostra real daquele universo de projetos inscritos, que não é só premiar grandes marcas. Isso a gente pode ver em qualquer resultado de prêmio. Então, quer dizer, e as inscrições no Brasil são relativamente acessíveis, bem acessíveis, né? BDA, eu acho, inclusive, barato. Sempre brigo para aumentar essa inscrição. Mas o internacional já muda um pouco de figura. A gente sabe que o câmbio não está favorável, né? Então é caro mandar projetos para prêmios internacionais. Muitas vezes é caro porque, além da inscrição, fotografias e texto, é legal que você faça um bom videocase, isso tem um custo, mas eu acho que também é viável. Se a gente se organiza, e aí é uma resposta para pequenos e médios empreendedores em qualquer âmbito, é se organizar financeiramente para aquilo que a gente quer, né? Se aquilo realmente é importante, se organize para aquilo e tenha um bom projeto que você realmente julgue pertinente para aquele nível de seleção que a gente sabe que também não é baixo. Mas eu acho viável. A B-Design também sempre tem boas parcerias com esses prêmios, então a gente sempre ofereceu descontos, muitas vezes subsídios, né? Lá no início, a B-Design tinha uma parceria com a Apex e as inscrições do Festival de Cannes, por exemplo, eram subsidiadas. Então, também ficar atento a essas possibilidades que a associação sempre traz. Eu falo que aí é um dos benefícios de estar em um grupo, né? Um grupo tem um poder de negociação muito maior do que um individual. Então, a gente sempre... Eu sei que Red Dot tem, DNAD, AIF... esses prêmios mais relevantes, a gente sempre consegue uma parceria legal de desconto, o que viabiliza muito. 20% de desconto em um prêmio internacional já é bastante coisa. Chegamos ao momento do pinga-fogo. O pinga-fogo são... literalmente pinga-fogo. Pegou fogo. Pegou fogo, tá pingando, né? São 3 perguntas, um tanto filosóficas, que eu faço a todos os convidados. A primeira delas: quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Putz, difícil. Bom, virtudes do empreendedor de sucesso. Para mim, uma é persistência. Tem dia que você não quer mais, que você fala, isso não vai dar certo, é difícil, e é difícil mesmo, então, aquela máxima, né? Descansa e não para, né? Acho que persistência é uma questão. Outra que eu tenho falado muito, principalmente nas aulas, e uma coisa que eu tenho queixado muito eu faço parte também de um conselho de uma universidade, é que a gente não tem formação financeira e administrativa ao longo da vida, né? Aqui no Brasil, principalmente. A gente não estuda isso na escola enquanto criança, depois a gente não vê isso, a não ser que você faça um curso específico disso. A gente não estuda isso, né? Quem passa por uma escola, faz design, depois não tem essa disciplina de como ter o seu negócio. E muitas pessoas querem ter o seu negócio, ou mesmo que sejam trabalhar sozinho,
as pessoas querem trabalhar sozinhas, né, elas vão ter que gerir eu empresa, né, da mesma maneira. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo, que capacite-se nesse sentido de gerir o seu negócio, de entender de administração, de entender das suas finanças, de saber como que você pode ficar seguro. A gente teve um susto enorme aí no início da pandemia, né, que a gente não sabia o que acontecia, o telefone ou o e-mail não chegavam com tanta frequência pedindo orçamento, estava todo mundo em pânico, e foi o momento que eu vi que o quão importante foi para a gente ter uma empresa saudável, assim, que a gente tinha um caixa que nos deixou tranquilos do tipo, pode ser muito ruim, mas a gente vai passar por isso. A gente tinha, e isso muda muito o seu estado emocional para lidar com aquela... Muito, muito, né? A gente conseguiu não mandar ninguém da equipe embora, não diminuímos salário, não reduzimos carga horária, a gente conseguiu passar. Óbvio que a gente sofreu um impacto ali no início, mas a gente estava seguro para fazer aquilo. Foi muito aliviante quando a gente sentou, o time lá de gestão, para ver como que a gente organizaria aquilo, e a gente teve a segurança do tipo, não, a gente segura o tranco, né? Isso muda muito. Então, essa é outra habilidade que eu acredito, e vou falar uma bem clichê, mas porque para mim não funciona se não há, paixão pelo que você faz. Assim, sei que poucas pessoas no mundo têm o privilégio de poder falar isso, né? Nem todo mundo trabalha com o que ama por questões de escolha ou da falta delas, e eu tenho cada vez mais consciência disso, mas se você está fazendo algo que você se propôs, aquilo eu falei outro dia em um outro podcast, uma frase que eu gostei muito, se você decidiu estar, esteja, né? Se eu decidir conversar aqui com você, meu momento aqui é com você, para a gente ter o melhor papo possível, sem querer que acabe logo, sem querer pensar no que está acontecendo no meu e-mail, no WhatsApp. Eu que decidi estar aqui, né? Eu poderia ter falado, poxa, Maurício, adorei, mas não posso. Não, eu quis, então que eu esteja, né? Então, acho que presença é a minha terceira dica aí. Então, persistência, investimento numa Educação financeira. educação financeira e manter essa chama que está caindo aí acesa. Muito bem. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Isso é um ótimo ponto. E eu me coloco bem no meio aí dessa história, porque eu falo o seguinte, Maurício, boas ideias todo mundo tem, concorda? A gente nasce criativo, né? O ser humano é uma espécie que tem criatividade, senão a gente não sobreviveria lá no início da nossa existência às adversidades naturais, né? Uma espécie frágil, né? Fisicamente frágil diante do todo, né? Então, o que eu acho que diferencia um sonhador de um fazedor, de um executor, né? Você falou, qual é a palavra que você usou? Sonhador dos sonhadores dos fazedores. Fazedores mesmo. Eu acho que porque eu tenho uma característica que eu prefiro um projeto de pé do que 10 grandes ideias na cabeça. Então, isso é uma pauta nossa, é uma característica nossa de fazer as coisas acontecerem, muitas vezes não do jeito que a gente previa, porque aí é onde esbarra lá no sonhador, mas colocar de pé, sabe? Eu acho que eu prefiro, inclusive, isso quando a gente começa o planejamento do ano seguinte, aí vem um monte de ideias legais e a gente escolhe 2, 3 que a gente realmente vai executar naquele ano, porque eu prefiro fazer bem feito do que ficar tendo, Greco teve um monte de ideia e nada saiu do papel, né? E agora, o que diferencia, eu acho que esses dois perfis eles podem coexistir. Eu acho que a resposta melhor seria: faça de um sonhador um fazedor, ou faça de você um sonhador fazedor. Sim, sim. Que combine esses dois atributos, né? Essas duas. Perfeito. E a última pergunta do Pinga Fogo é o que é design? Pergunta também complexa. Eu vou tentar citar eu não decorei, mas quando eu fui curador da Bienal Brasileira de Design, a última edição da DG Brasil, fui convidado por eles para reger aí um time também incrível, de profissionais, diretores que hoje somos grandes amigos. Foi realmente uma das melhores coisas que me aconteceu profissionalmente, eu falo isso sempre.
em todos os aspectos de realização, de execução, de ver uma equipe trabalhando junto, entregando todo mundo o seu melhor e continuando todo mundo muito amigo de verdade, né? Aquele papo, somos todos amigos. Eu falei um pouco do poder do design, como uma disciplina capaz de criar e materializar discursos, de ser transversal aí a todas as coisas que acontecem no mundo, de estabelecer relações, conexões, e eu terminei falando de que mesmo quando silencioso, né, mesmo quando ele é invisível, de fazer da vida das pessoas algo melhor. Então, acho que é uma boa definição que eu usei no discurso de abertura da Bienal. Não foram exatamente nessas palavras, mas é por aí. Muito bacana. Bem, Gustavo, nós estamos chegando ao final e certamente a gente podia seguir por horas com essa conversa linda. Você é uma inspiração para muitas pessoas. Parabéns. Eu gostaria ainda, antes de você se despedir, que indicasse um livro que ajude os empreendedores a alcançarem a sua melhor versão. Eu lembrei de um livro, Comece pelo Porquê. Eu acho que ele é um bom começo, assim, porque que são palavras também que caem na moda e acabam virando clichê demais, mas é importante ainda se falar de propósito de marca, né? Por que aquela marca existe no mundo? Que é exatamente o encontro do que eu faço de melhor com os problemas que tem à minha volta, né? E esse encontro é o motivo pelo qual essa marca existe ou o motivo pelo qual as pessoas deveriam se preocupar com a existência dessa marca. E eu acho que esse livro fala muito disso, que não é o que ou como a gente faz, mas por que a gente faz aquilo, né? Qual que é o motivo que me faz levantar da cama todos os dias para fazer o que a gente faz, né? E o propósito na empresa ou nas marcas, né, eu considero um rito de passagem. Eu faço uma metáfora, uma analogia, na verdade, com o batismo para a Igreja Católica, né? Há 2000 anos se exerce este rito de passagem, no início, e esse início é o propósito. Né? Todo o restante da vida é subordinado ao propósito. Absolutamente tudo. Consciente ou não consciente. Né? Muitas vezes a gente não tem isso claro, mas ele existe de qualquer maneira. Né? Muito bacana, muito obrigado. Agradeço muito a tua presença. Foi um prazer aprender contigo e tenho certeza que a nossa audiência vai adorar. Gustavo Greco, obrigado, tá? Eu que agradeço o convite e a gente se fala. Quem quiser também pode falar aqui em nossas redes sociais, para quem quiser manter contato com a gente. O meu é Gustavo Greco e Greco Design, o da Greco. Perfeito. E o livro que tu indicaste vai estar no nosso site, que é podbrand.design. Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite nosso site, podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e a recomendação de livros dos nossos convidados. E não se esqueça de nos enviar um e-mail com as suas perguntas. O endereço está no site. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Nos siga pela mídia social que te faz feliz. Todas estão aí na descrição. Agradeço muito a presença do Gustavo Greco e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.